Olá meus amigos, aqui é o André Carvalho que está falando. O nosso blog é estudiocaseiro.blogspot.com.br e o tema que a gente quer tratar é home studio e produção musical independente. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muita gente me manda e-mails perguntando, que é sobre configuração de computador. É uma pergunta essencial, né? Bastante pertinente, porque o elemento primordial de um home studio é um computador. E a pergunta, né, que muita gente me faz, que talvez você se faça, é que tipo de computador que eu tenho que ter para começar meu home studio, para aquela pessoa que está querendo iniciar. Então, eu gostaria de dar algumas dicas, algumas sugestões que eu espero que sejam úteis para você. Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: computador, né? Quer dizer, poxa, a princípio, se você está vendo esse vídeo, você está utilizando, né, um computador provavelmente. E eu diria o seguinte: comece o seu home studio com o computador que você já tem. Porque a partir daí, quer dizer, você vai conseguir fazer experimentações, você vai chegar a ver que limitações que você tem, será que esse negócio te atende ou não? Então, olha, para já é um bom começo, né? Agora, se a gente passa para a especificação de um computador, aí já entram algumas questões, né, que valem a pena ser discutidas. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é que formato? Laptop, desktop, hoje em dia você tem netbook, ultrabook, pode ser um tablet até, né? Existe produção musical, ferramentas de software, de hardware, para trabalhar com produção musical em tablet. Eu diria o seguinte: se você tem, né, a opção de escolher, eu sugeriria que você partisse para um laptop com uma boa capacidade de processamento, que é em geral superior, né, do que um netbook, do que um ultrabook. Principalmente pela mobilidade, pela versatilidade que isso vai te dar. Hoje em dia, cada vez menos em casa, já que a gente está tratando, né, de home studio, você tem espaço, né? Então, um laptop eu acho que atende muito bem, né? Não é de forma alguma um restritivo em termos de processamento, de capacidade computacional. O segundo ponto é que tipo de computador no sentido do sistema operacional. Eu tenho que ter um Mac, um Macintosh. A gente sabe que tradicionalmente os estúdios profissionais utilizaram durante muito tempo, né, grande parte deles utilizaram Mac. Hoje em dia já vários estúdios profissionais utilizam baseado em plataforma Windows, né? Você tem também ferramentas, né, Digital Audio Workstations que funcionam em Linux. Que tem a vantagem de serem gratuitas, como o Audacity. Bom, o que eu diria para você? Os programadores, em geral, eles têm uma dica, né, que eles traduzem numa pequena sigla, KISS, que significa Keep It Simple, Stupid. Quer dizer, você não vai aprender a mexer em Linux. Utiliza, a gente tem uma estatística no nosso blog que mais de 80% das pessoas que acessam estão utilizando o sistema operacional Windows. Então, se você já trabalha com Windows, se você está confortável com Windows, mantenha o Windows, que você vai conseguir fazer a sua produção musical. E de forma alguma, quer dizer, isso vai ser também uma coisa que vai te dar uma produção de qualidade inferior a quem está trabalhando com o Mac. Hoje em dia você já tem realmente excelentes ferramentas em ambiente Windows. E olha, eu já vi Macintosh travar em estúdio tanto quanto sistemas Windows, né? Então eu diria que desmistificaria um pouco essa ideia, né, de que o Macintosh é isso tudo. Realmente é uma máquina formidável, fantástica, mas você paga caro por isso, né? E no home studio muitas vezes o que a gente quer é redução de custos, né? Depois, com relação à configuração do computador. Quando a gente fala de configuração, a gente está falando de quê? Está falando de processador, de memória, de HD e de interfaces, né, em geral. Mais algumas outras firulas, mas para home studio o que interessa mais para a gente é isso. Eu diria o seguinte:
que antigamente a capacidade de processamento, de memória dos computadores era um gargalo para quem queria fazer aplicações de home studio, de produção de áudio. Hoje em dia não é mais, porque a maioria dos computadores são produzidos pensando em games. E aí eles já tem uma capacidade de processamento, de memória, que, olha, dão com sobra para você produzir música em casa. Então isso talvez seja uma coisa que te deixe mais tranquilo na hora de você escolher seu computador. Até porque talvez o computador que você já tem em casa já sirva a esse propósito, né? Eu diria o seguinte, o que é interessante que o seu computador tenha? Hoje em dia, qualquer computador que você comprar, qualquer laptop ou desktop, ele vai vir com interface USB. É interessante que você trabalhe com interface USB. Hoje em dia as interfaces de áudio trabalham com interface USB, as interfaces de MIDI, HD externo, CD, DVD, impressora, etc. O USB é um barramento universal que tem realmente uma qualidade muito boa. Tem gente que advoga, né, a favor de outras interfaces, mas realmente a tendência realmente é que a USB se universalize cada vez mais e se torne um padrão único, né? Com relação ao processador, no que o processador é utilizado? O processador, em aplicações de home studio, ele é utilizado nos plugins de processamento de áudio. Então, por exemplo, quando você utiliza um compressor, um delay, um reverber, você está modificando o áudio através de um processamento de cálculos matemáticos. E isso requer processamento. Então, na medida em que você vai utilizar mais efeitos, mais processamento, você vai exigir mais do seu processador. Quando o processador chega no talo, chega num gargalo, você começa a ouvir uma espécie de uns pops, de uns cliques, né? E você não consegue mais produzir áudio em tempo real com uma boa qualidade. Então, aí realmente você sabe que está chegando no limite do processamento da sua máquina. Outro exemplo, né, de utilização do processador são sintetizadores, que fazem cálculos matemáticos também para produzir determinados tipos de som. O que eu diria para você? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter um mínimo, né? Mas eu trabalhei durante muito tempo com um Core 2 Duo. Hoje em dia eu estou utilizando um i7 e é o que eu disse para você. Hoje em dia a capacidade de processamento ela dá com folga, né, para a maioria dessas aplicações. Obviamente, se você for colocando cada vez mais efeitos e sobrecarregar a tua máquina, vai chegar num ponto em que ela não atende mais. Mas até isso, né, faz parte de você saber pilotar o seu home studio, que é outra coisa que eu vou falar mais para frente, né, oportunamente em outro vídeo, né? Bom, da configuração do seu computador, eu diria que o mais importante é que ele tenha memória. A memória ela é bastante utilizada em samplers, em que você tem que carregar arquivos de áudio, né, que vão ser disparados e soltados, né, à medida em que eles vão sendo trigados. Hoje em dia, né, você utiliza sampler de bateria, sampler de orquestra, e cada programa desse de samplers ele vai carregar uma biblioteca de arquivos de áudio previamente gravados na memória, e com isso você vai usar aí 2 GB, 4 GB. Então realmente ter memória disponível no computador é um requisito fundamental. Hoje em dia eu estou trabalhando com 8 GB, que tá bom demais para as minhas aplicações, né? Bom, a falta de memória, diga-se de passagem, gera uma coisa que no computador se chama paginação de memória. Quando a memória chega no talo, o computador ele meio que copia aquele conteúdo da memória para disco, para liberar um espaço e continuar a trabalhar aqui. Ele meio que limpa a mesa. E essa operação de transferir da memória para disco e de disco para memória, isso se chama paginação de memória, isso consome tempo, então deixa o processamento mais lento, faz com que o seu áudio não consiga ser produzido e processado em tempo real. Então isso também é um gargalo. Então a memória realmente é uma coisa bastante importante que vale a pena você se preocupar. Bom, o processamento em tempo real
tanto de samplers, quanto de plugins, de efeitos, quanto de sintetizadores, isso consome recursos. E se você utilizar todos esses recursos ao mesmo tempo, eventualmente a sua máquina, por melhor que seja, ela vai chegar num limite. Acontece que sempre é possível economizar recursos no seu computador, à medida que você está produzindo música, consolidando, né, o áudio processado em arquivos de áudio que vão ser simplesmente lidos como um WAV. Então, o procedimento é muito simples. Você colocou os efeitos que você queria, o delay, o reverb, etc. Você congela aquela faixa, salva aquilo num formato de áudio e você não necessita mais de ficar processando aquilo em tempo real cada vez que você vai gravar outra trilha ou editar uma nova faixa, né? Então, significa que a forma como você utiliza a sua Digital Audio Workstation também influencia, né, de que forma que você aproveita os recursos do seu computador. Então isso é uma coisa que vale a pena você atentar, porque muitas vezes o seu computador atende você que não está sabendo utilizar. Então isso é uma coisa que vale a pena aprender. E por último, eu daria uma última dica, essa sim importante. A gente sabe que computador hoje em dia é uma ferramenta universal que a gente utiliza praticamente para tudo, né? Mas na medida do possível vale a pena que você mantenha um sistema, um computador dedicado para a produção musical no seu home studio. À medida que você sai acrescentando mais programas, aquilo vai modificando o seu sistema, alguns programas causam incompatibilidades com outros, e aquilo vai dificultando, né? E pode chegar a um ponto que o seu sistema de repente não está funcionando com o desempenho que poderia, ou chega a parar de funcionar mesmo, dá um problema, né? Então, se possível, idealmente, tenha um computador dedicado para a produção musical no seu home studio. Uma última dica em cima dessa dica é que, quando isso não é possível, você pode particionar o seu HD e fazer um sistema de dual boot. Aí funciona, o seu computador ele vai funcionar com dois sistemas operacionais diferentes, né? Um deles vai estar exclusivamente dedicado para o home studio, e outro para as aplicações que você eventualmente, Word, internet, etc., né? Editor de texto e o que mais, né, você tenha necessidade. Muito bem. Com relação, né, a HD e isso aí está mais associado com o armazenamento. Você vai precisar realmente, você vai produzir uma quantidade de dados muito grande, né? Mas hoje em dia a maioria dos computadores não vem com um HD muito grande. É uma tendência que o tamanho do HD seja cada vez menor e que você tenha unidades externas, HDs externos para backup, né? Então, quando você for especificar seu computador, eu não daria tanta importância ao tamanho do HD, porque hoje em dia você tem HDs externos, baratos, com uma boa qualidade, USB 3.0, etc. É interessante que o seu computador tenha uma unidade de CD e de DVD, porque eventualmente o produto da sua produção musical você vai querer gravar e queimar um CD para isso, né? Então, isso é interessante também, por isso que eu sugeri um laptop ao invés de um ultrabook ou de um netbook, etc., né? Muito bem, eu espero com isso ter dado uma noção geral de quais os requisitos mínimos de um computador, mas eu volto a dizer, hoje em dia os computadores não são, né, um gargalo, né? A configuração usual dos computadores que são ofertados hoje no mercado atendem plenamente. Então a minha sugestão é o seguinte: comece com o seu computador, a partir dele faça suas experiências, teste uma Digital Audio Workstation e comece a produzir as suas músicas. É isso aí. Boa música para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever na nossa lista de e-mails, onde vocês recebem conteúdo exclusivo sobre home studio e produção musical independente. www.estudiocaseiro.blogspot.com
Boa música para vocês. Até a próxima.